Então, quando a gente trabalha com opções, o que a gente quer é ter uma renda mensal recorrente. Esse é o nosso objetivo, da nossa comunidade, né? Eu tenho que ter algo comprado para vender algo. Eu não posso vender algo que eu não tenho, eu não posso vender algo que eu não consiga arcar com aquela posição. Então, a gente começou a quebrar nossa cabeça de como fazer isso sem ter dor de cabeça e ter risco de sofrer, e ter risco de quebra. Eu brinco muito com o Laurence que a nossa geração, ela sofreu de fato com algumas coisas que o pioneirismo acaba trazendo, né? Porque a gente não tinha Laurence, Rafael, Turbini e tantos outros influencers para ajudar na discussão, né? Então, o que a gente... Deixa eu ver se eu já consigo compartilhar isso aqui com vocês. Então, beleza. Estão vendo minha tela aí, né? Então, o que a gente faz quando a gente está negociando opções, nada mais é do que eu quero vender coisas, porque quando eu vendo as coisas, eu consigo receber dinheiro. Então, esse é o conceito primordial, o conceito mais básico do que a gente faz. E para eu vender opções, aqui, e para eu vender as minhas opções, tá? Para fazer vendas, eu preciso ter algo comprado. Quando a gente compra, a gente coloca mais. O que que a gente precisa comprar para vender uma call? Para eu vender uma call, eu preciso ter uma ação. Mas uma ação, pessoal, ela tem dois problemas aqui, tá? O primeiro problema da ação é que ela é cara. E o segundo problema da ação é que ela pode desvalorizar. E isso, de fato, traz para a gente uma, um evento complicador demais, porque a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não quer sofrer com essas oscilações de mercado. Eu, particularmente, mesmo mexendo com renda variável, eu sofro com as oscilações. Então vamos simular isso aqui na forma de gráfico para vocês entenderem. Quando eu compro uma ação, Sobretudo, né, Rafael, se vocês pararem para pensar, esqueçam a eleição, que é uma coisa passageira, tá? Mas se vocês pararem para analisar o mundo, a macroeconomia, a gente está passando por uma turbulência bem significativa a nível das grandes economias, tá? Estados Unidos aí, Europa com inflação de 2 dígitos, na beira de recessão. Na verdade, a recessão já está acontecendo, né? Mas ainda no início. A China, no momento, também bastante complexo. E a gente sabe que isso tudo vai impactar no Brasil. E quando a gente tem esse tipo de cenário, geralmente a renda variável, né, no caso as ações, são os primeiros ativos que costumam sofrer. Quem acompanha a cripto, vocês estão vendo que antes das ações ainda vem as criptos. Se vocês olharem aí de um ano para cá, Bitcoin, Ethereum e tudo, e todas as criptos praticamente perderam 4, 5 vezes o seu valor máximo. Por quê? Porque o mundo, quando está nesse tipo de situação, ele tem uma aversão ao risco, né, Rafael? Que é o que a gente chama. Então, nesse momento, a gente não se sente, a verdade é que a gente não se sente tão confortável para chegar e comprar o papel, como o Rafael vai mostrar aí nesse gráfico do que acontece quando você compra uma ação. Ah, Lawrence, mas eu sou um buy and hold e forget. Veja, se você realmente vai comprar uma ação e vai botar embaixo do travesseiro e não está preocupada com isso, você tende a ganhar. Se você comprar uma ação de uma boa empresa, beleza. Mas a gente já evoluiu num ponto que não é porque a gente quer comprar ação que a gente vai comprar em qualquer momento. Porque mesmo para você comprar ação por longo prazo, tem momentos melhores e momentos piores. Tem papéis que estão dando uma entrada melhor, tem papéis que estão dando uma entrada pior. E o que a gente vai mostrar para vocês hoje é as alternativas que vocês têm aí para compor uma carteira de renda variável, que nos permite ter a nossa renda mensal recorrente, que é o foco do Turbine, né? Turbine como um todo, desde o One até o Highlights, que é o auge do Turbine. A gente foca muito na renda mensal recorrente, né? E dessa forma construir um patrimônio sólido, né? E com isso a gente ter o nosso futuro mais tranquilo.
Mas Nesse caso, continue aí sua explicação do ne- gráfico aí. nesse caso, pessoal, olha, entenda o que o Lauro está comentando, que se eu achar que isso aqui não me incomoda, né? Que eu olhar um gráfico desse aqui e não me incomoda, eu até entendo você, né? Que você não sofre com essas oscilações, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender, como o Laurence bem disse, que a gente precisa fazer leituras de mercado e entender que tem momentos em aversão ao risco, ou seja, onde as pessoas têm medo de colocar seu dinheiro, seu capital em ativos mais arriscados e as coisas correm para a renda fixa. Nesses momentos, inclusive, a renda fixa está rendendo aí quase 14% ao ano, né? Não é nada desprezível. Então, as ações começam a cair por conta disso, né? Porque a gente começa a ter uma fuga de capital desse tipo de situação. Então, se está todo mundo fugindo das ações, para que eu vou comprar ação agora? Não é melhor esperar que as coisas resolvam e você comprar no melhor momento, né? Não ser tão cartesiano desse nível, nesse sentido? Então, mas a gente entende que a gente foi doutrinado que para eu vender opções, eu preciso ter ações, notadamente as calls. E a gente começou a entender que a gente começou a discordar um pouco disso, né? Começou a ler alguma literatura interessante nesse sentido. Eu li aquele livro Fique Rico Operando Opções lá do Lee Lowell, que é clássico, a gente passou para todos os alunos até PDF desse livro, onde a gente começou a entender umas tais LIPs. E é baseado nisso que a gente vai. O carro-chefe do Highlights é justamente falar sobre essas LIPs para vocês. Mas antes de falar das A LIPs, gente desmistificou, né, Rafael, essa obrigatoriedade de você ter que comprar uma ação para poder operar a opção em cima dela. Tá? perfeito. Então, vocês vão ver aqui que a gente encontrou formas de fazer isso de uma forma muito mais segura, mais eficaz e mais barata. Tá? E esse é o Bom, foco principal. a gente é, A gente tem uma programação, Laura, se puder botar aí a programação para a gente ir discutindo com os caras, e a gente vai citando e debatendo. Tem algumas alterações aí dessa planilha que o Laura vai mostrar, porque a gente, de fato, pessoal, a gente está em constante modificação, né? Essa programação aqui, o primeiro highlight que a gente fez foi em São Paulo, tem inclusive alguns alunos aqui, eu vi que o Marcelo entrou, a Daiane está aí, o Saulo também está aí, depois podem abrir o microfone no final e conversar sobre a experiência do que aconteceu. Foi um evento que a gente foi para São Paulo para conversar com o pessoal sobre essas estruturas e essas experiências. Mas a gente já modificou algumas coisas, tá? Como é que vai ser esse evento aqui em Aracaju, presencial, no dia 22 de outubro? Bom, a gente vai ter uma abertura, e nessa abertura a gente quer falar sobre um cenário macro. Eu quero fazer uma videoconferência nesse evento com um colega de fora, não vou anunciar o nome porque ele está confirmando data, mas é um cara muito bacana que vai falar com a gente sobre macroeconomia, sobre o momento, sobre a discussão do cenário macro, falar sobre indicadores. Então, a abertura do evento vai ser um call que a gente vai fazer ao vivo com esse colega nosso, que eu tive o prazer de conhecê-lo aí depois dessas questões de mercado financeiro, que vai bater esse papo com a gente sobre o cenário macro, né? Como é que a gente está. Perfeito? Depois a gente vai conversar com vocês sobre a tal regra dos 100 versus Barbell. Eu queria comentar com vocês sobre isso. Vou pegar aqui rapidinho, Maurício, só para mostrar para o pessoal isso, tá? E a maioria da gente aqui veio da mesma formação, né? Onde a gente falava sobre regra dos 100. Então, como é que o Turbine hoje se posiciona? Como é que a minha carteira está? Como é que a carteira da galera da mentoria está? E como é que a do Laurence também está? Veja, a regra dos 100 menos a idade é uma regra agressiva de posicionamento, onde eu tenho, na regra dos 100 menos a idade, essa regra dos 100 menos a idade, à medida que eu fico mais velho, eu fico mais conservador. Mas se eu tiver, por exemplo, 40 anos, que é mais ou menos a minha idade, eu vou ter 40% em renda fixa e 60% em renda variável. Ou seja, aqui são as ações. E olha que interessante isso. Eu estou muito exposto em ações e como o Laurence comentou, esse talvez não seja um momento interessante para isso, onde a gente ainda tem muita aversão ao risco. Então, eu estou perdendo muito capital nesse posicionamento aqui. Aí a gente entendeu que a gente poderia fazer uma estratégia que a gente chama de barbell. E essa estratégia barbell, ela é uma estratégia descrita pelo Taleb, onde ele coloca mais ou menos 20 a 30%
em ativos de risco, a gente vai chamar aqui de renda variável, e 80% em algo seguro, renda fixa. Qual é a ideia dessa estratégia, pessoal? Principalmente nesse cenário, é estar protegido e com caixa para nas quedas comprar bem e se expor pouco em renda variável. A gente vai falar muito mais disso para vocês lá no evento, obviamente, que o objetivo não é dar essa aula, mas a gente bolou algo para que esses 20% aqui sejam bem impactantes e a gente, para isso, utiliza as LIPs, tá? A gente vai falar bem para vocês daqui a pouco. Então, a nossa estratégia nesse momento é essa. A gente vai descrever por quê e, baseado no estudo das LIPs, a gente consegue alavancar mais os ganhos sem ter risco, né? Acho que é isso. O que é que vem depois aí, Laura? Entendam que quando vocês imaginam aí, ó, eu tenho 80% no momento atual numa renda fixa que está me dando o líquido aí 1% ao mês. Esses outros 20% aí da renda variável, isso vai nos dar aí 10, 20, 50. Você viu a aluna colocou aí a Daiane, só de operações que a gente fez de eleição, 1000%. Tá? Então, esses 20% vão acabar dobrando ou triplicando a rentabilidade da nossa carteira. Tá? A última vez que eu peguei a minha carteira Barbel desse ano, que a gente agora deu até uma recuperada, mas vinha bem numa situação complexa, né? A última vez que eu vi minha rentabilidade, que eu também não fico olhando esse tempo todo, minha carteira Barbel estava rendendo 80% esse ano. Entendeu? E é exatamente aqui, ó, 80% em renda fixa, conservador, tá? Tesouro, tem um CDBzinho, alguma coisinha assim, que está muito bom. E os outros 20% exatamente dentro dessas estruturas que a gente vai falar com vocês. E aí a gente vai passar para vocês. Dentro do curso tem vários módulos que a gente fala. Como rentabilizar as LIPs. As LIPs é a estrutura chefe, que a gente vai mostrar que vai substituir a ação e com algumas vantagens. E aí a gente vai mostrar várias formas de rentabilizar essas LIPs. Desde a venda coberta básica até estruturas fantásticas como as Broker Wings Short Call, Broker Wings Short Put. Né, Rafael? Então, Exatamente. essa é a ideia que a gente tem para passar para vocês aí como está esse operacional do Highlights. Vou mostrar aqui para vocês de novo, gravem isso. Isso aqui é o gráfico de payoff de uma ação, tá? Uma ação. Se você compra essa ação hoje a R$ 33, que foi o exemplo da Petrobras que eu mostrei, você vai gastar R$ 33 nessa operação. E se o mercado sobe, você ganha. E se o mercado cai, você perde. Tá? Esse aqui é o gráfico da compra de uma ação. Perfeito? Mais para frente a gente vai falar para vocês como é que é essa LIPS, tá? Laurence, a gente poderia apresentar aí de trás para frente, e aí você comentar da LIPS agora e depois a gente falar das estratégias adjacentes. O que é que você acha? Já para comparar esse gráfico aí. Perfeito. Então, ó, só lembrando aí o que o Rafael mostrou para vocês, compartilhando aqui inicialmente aqui o meu OpLab, entenda uma coisa. Quero investir em renda variável e operar opções mensalmente. Comprei uma ação do Petrobras, tá? Por exemplo, podia ser outro papel. Na hora que eu faço esse tipo de situação, esse é o nosso gráfico do payoff, né, Rafael? Se o papel subir, eu ganho. Se o papel cair, eu posso perder teoricamente até ele virar zero. Ah, não vai falir, beleza. A gente tem papel aí, Magazine Luiza agora está recuperando, mas valeu 25, chegou a valer 2. Então, a gente tem uma possibilidade de ter queda e pode quebrar, sim, as empresas lá do Grupo X, que na década, no início do século, era o boom da Bolsa, tudo viraram pó. Tá? E eram empresas extremamente exploradas. Outro detalhe, na hora que a gente compra uma ação, que é esse gráfico aqui, o que é que vocês costumam fazer? Ah, vou fazer uma venda coberta de call. Beleza, vou chegar aqui, vou vender uma callzinha Delta 30, como vocês já estão aí cansados de saber. Está lá no 3702, por exemplo. Na hora que eu faço isso, observem que eu já não surfo a alta
Do papel. uma forma livre do papel, tá? Eu tenho já aqui um compromisso de entregar a minha ação no valor da call que eu vendi. Lógico que na maioria das vezes a gente consegue rolar isso aí. Vocês também já fizeram outros cursos do Turbine, já sabem. Mas, por exemplo, se eu fizer essa operação hoje e amanhã o papel abrir em R$ 100, eu não vou conseguir manejar essa call e eu vou entregar ela nos 37. E vai ficar Vou bem ter chateado. ganhos. Vou ter ganhos belos 15% em um mês. Mas vou estar puto da vida. Por quê? Porque se eu não tivesse feito essa operação, ó, nos R$ 100 eu estava com meu patrimônio triplicado, né? Então, o que é que a gente quer com as LIPs, entrando agora nas LIPs? Na hora que eu monto, por exemplo, a minha LIPS, que é o cargo-chefe, que eu substituí a compra de uma ação, é a LIPS dual à La Turbine, como vocês podem observar aqui nesse slide aqui. Aqui está na mesma Petro. Essa LIPS estava tão top que eu montei hoje na minha carteira. Tá? Acabei que nem tive tempo de dizer a Rafael aí. Mas montei hoje na minha carteira. Tá? Observem que, em vez de eu pagar R$ 33.053 para comprar essa ação, a minha ação de Petro, eu montei essa LIPS gastando 2/3 do valor, 22.850. Mas observem que, na hora que eu compro a minha ação, como eu mostrei para vocês, eu podia virar zero. Eu poderia virar zero. Se fosse para R$ 10, como aconteceu no Corona Crash, aqueles 33 mil ia virar 10. Quando eu monto essa estrutura, ó, observe aqui, ó, o risco máximo estimado. Embora eu esteja gastando 22.850, o meu risco máximo é perder R$ 850. Porque se a gente ficar com essa estrutura, essa aqui é uma estrutura para 2 anos, tá? Se eu ficar parado aqui e não fizer nada com opções, eu vou perder R$ 850. Então, o mundo pode se acabar via Terceira Guerra Mundial, se isso importar, tem investimento, né? A Europa se acabar e eu vou estar aqui com a minha perda máxima em R$ 850. A Petrobras foi para R$ 10, que foi o que aconteceu no Corona Crash, ó. Observe que eu saio com um lucro aqui de R$ 15 mil. Entendeu? Então, essa aqui é a minha LIPS. E essa estrutura, ela vai me dar uma cobertura para eu fazer a minha venda coberta dual. Nesse caso, vender call e put, porque ela também vai cobrir a put. Tá? Lembrem, o papel ele não cobre a put, tá? Ele dá uma margem que, teoricamente, vai ser suficiente, mas quem cobre a venda da put é o quê? Dinheiro. Renda fixa, né? E nesse tipo de estrutura é diferente. A minha LIPS, ela cobre a venda da put. Tá? Então, eu não tenho nem aquela obrigatoriedade toda de ter aquela renda fixa que vá assumir a put, porque eu posso desmontar a qualquer momento e vou ter a minha margem tranquila. Aqui é um gráfico sem vender as opções, tá? No highlights. O que a gente menos faz nesse tipo de estrutura é a venda coberta dual, tá? A gente costuma usar de outros tipos de estruturas e de estratégias para ter essa remuneração mensal desses R$ 22.850 que eu gastei na montagem dessa estrutura, tá? Tem formas muito mais rentáveis de montar. Essa é a LIPS padrão, a LIPS dual à La Turbine, que ela substitui 100% eu ter o papel. Um outro tipo de LIPS que a gente faz muito são Só as um detalhe, LIPS. só um detalhezinho, Laurence, antes. Fica aí, Bote ali de volta ali. tá aqui. Então, só para deixar claro, pessoal, qual é a vantagem de ter esse tipo de estrutura ao invés de ter ação? Vamos voltar lá porque eu falei no início. O que a gente quer, de fato, é vender opções curtas para ganhar dinheiro todo mês. É isso que a gente quer. Não quer ficar deitado, sentado na ação, esperando a ação valorizar e tal. A gente quer ativamente rentabilizar isso. Para eu vender... Pega aqui novamente, tá? Só rapidinho, Lawrence. Imagine que isso aqui está substituindo 1.000 ações. Pronto, Tá? Porque ó. isso aqui foi montando 1.000 LIPS.
Isso quando eu tenho ação, o meu gráfico de payoff é isso aqui. Ó. E eu gastei 33. Com essa estrutura que Laurence montou, essa elipse dual lá turbine, o que é que a gente fez aqui, pessoal? A gente gastando 22 mil, caso para 1 quilo, né? Gastando 22, ou seja, bem mais barato que o 33. Eu tenho uma estrutura que, se o mercado subir, eu ganho. Se o mercado desabar, eu também ganho. E aí olha a diferença aqui, ó. Eu pago menos, mas eu tenho esse lado aqui, ó. Quanto mais Convexo. cair, eu ganho, tá? E se ficar parado aqui no meio, ótimo, por quê? Eu vou fazer a minha venda coberta dual e vou ganhar dinheiro todo mês aqui, ó. Então olha que cenário incrível. Se o mercado disparar, eu ganho. Se o mercado implodir, eu ganho também. E se ele ficar parado nesse miolo aqui, talvez seja o melhor dos mundos, porque eu vou ter a minha renda mensal recorrente com a E no venda, final pega o dinheiro de volta. com a venda coberta. Aí qual é a grande questão? No final, essa aqui Laura se montou, tem duração de 2 anos. No final, praticamente, mesmo tendo todo o lucro de todos os meses de rolagem, caso ela ficasse parada aqui, você desmontar essa elipse aí, essa estrutura, praticamente você pega o dinheiro todo de volta. Os Volta para 22 sua, menos os 850. pronto, volta para sua carteira Pega a todinho o 21 dinheiro. mil. Perfeito. Então você vai ter ganho toda a rentabilidade mensal, quase 24 rolagens. No final, pega o dinheiro da montagem praticamente todo de volta e dorme tranquilo caso o mercado exploda ou caso o mercado imploda. Você vai ganhar das duas formas. É um negócio que parece quase perfeito, mas pode melhorar. Pode melhorar. Beleza? Pega aí, Laura. Mostra aí novamente. Principalmente melhorar quando a gente substitui a forma de fazer a remuneração mensalmente, né? Entendeu? Porque lembre que essa venda coberta dual à la turbine é o básico. Então, o que a gente vai mostrar para vocês é que tem várias formas de fazer isso aí de uma forma mais eficaz. Então, ó, voltando aqui para o meu OpLab, imagine aqui, ó, a gente vai focar, porque é o que a maioria sabe, então a gente não vai entrar nessas novas formas de rentabilizar. Mas se eu montei aquela estrutura ali com 22 mil, eu não vou mais para outubro, só faltam 10 pregões, viria aqui para novembro. Como é que a gente faz a nossa venda coberta dual? Venderia aqui a minha call Delta 30, venderia aqui a minha put Delta 30, travaria essa put aqui na faixa da Petrobras aqui uns R$ 3 abaixo, como vocês já estão cansados de saber. E observe que no primeiro mês de venda coberta aqui eu já peguei R$ 2.200. Então, aquele custo, na verdade, já foi para 20 mil, né? Se você imaginar que tinha pago 22 mil para montar. E isso a gente vai fazer isso todos os meses. E aí é o que o gráfico aqui está mostrando. O que, é que acontece na venda coberta? Eu tenho uma região enorme que tudo vira pó. Então, é essa região que o Rafael mostrou. Se o papel não andar, tá massa. Vira pó, vende de novo. Vira pó, vende de novo. Imagina aqui 20 meses vezes 2 mil, 40 mil. Já dobrou o que você ganhou. E ainda vai pegar o dinheiro de volta. Então, é uma rentabilidade que, assim, percentualmente, não dá nem para a gente estimar e comparar com as posições. Ok? Então, essa seria a forma mais tradicional que a gente faz, e mais simples até, de fazer a LIPS para substituir a ação. Mas um cargo assim bem importante em relação a esse mesmo tipo de operação e que a gente desenvolveu recentemente são as LIPs versátil. Qual é a diferença para a dual? A diferença para a dual, ó, se vocês forem olhar aqui no custo de montagem, eu tenho aqui um custo que é 1/3 do valor do papel. Então, Fantástico, pô, né, que velho? era bom, que era 22 mil, agora eu já consigo montar com 11 mil de desvantagem. Observe aqui que quando eu pego a minha LIPS dual à la turbine, eu surfo mais forte a alta e a baixa. Tá? Eu tenho um risco pequeno, R$ 850, mas eu surfo mais forte. Mas na versátil, eu também surfo
Para baixo, eu tenho um platô maior aqui, onde eu não estou surfando, mas é convexo. E veja que fantástico. Ó. Aqui eu já estou contabilizando a minha primeira venda coberta, tá? Essa operação hoje, na montagem, você já saía com o risco máximo de lucrar R$ 750. Se tudo der errado. Se tudo der errado, você vai botar aqui 12 mil de volta no bolso. Estrutura no risk. O OpLab, ele faz esse tipo de cálculo de uma forma teórica, tá? Então, assim, as coisas podem mudar, tem vários parâmetros de grega que podem fazer com que algumas simulações dessa tenham algumas variações, mas só pelo fato dele já estar dando um risco máximo assim, você vê que mesmo que dê tudo errado, a chance de perder é muito pequena. E nessa estrutura aqui, vocês também vão fazer a remuneração mensal com call e com put. Existe um pouco de diferença, que aqui, a depender do movimento do mercado, em algum momento pode ser que você só possa vender call ou só possa vender put. Tá? Diferente dessa primeira, que dificilmente você não vai poder vender call e put. Porque ela tem um range muito grande que nos permite vender call e put. E aqui, nesse caso, aqui, ó, dos R$ 22 aos R$ 50, eu posso vender call e put. Então, para eu poder ficar de uma forma que eu só possa vender call ou put, eu teria que ter uma variação do papel assim muito grande. Ok? Nessa daqui, isso aqui pode acontecer mais precocemente, mas vejam que é uma estrutura praticamente com um risco inexistente ou pequeno, vamos dizer assim. Vamos ser pessimistas e imaginar que o OpLab pode estar errando, né, Rafael? É um risco muito pequeno. E vai me permitir também dois anos aqui da venda coberta dual, nesse tipo de estrutura aqui. Veja, aquela mesma venda que eu fiz, que eu acabei de fazer, ó, R$ 2.200, isso representa quantos por cento aqui dos 11 mil? É 20% na primeira venda. Entendeu? Então, de primeira, você já vai pegar aí 20% de volta do dinheiro. Tá? Então, entendam o nível do que a gente está construindo, pessoal. Para a gente vender essa call, a gente antes pagava R$ 33. Vamos fazer 33 mil, fazendo conta com 1.000, tá? A gente pagava 33 mil para comprar uma ação e vender calls, com um risco de queda absurdo, porque se caísse, a ação desvalorizaria, e com um risco chato de que se subisse eu não surfava alta. Essa era a nossa operação inicial. A gente fez isso com 2/3 do valor. E o mercado pode desabar, pode subir, pode ser o que for, e se ficar parado todo mês eu ganho o que eu ganharia também se ficasse parado com o papel, mas sem o risco da queda. Ao contrário, se cair eu me dou até bem, ganho até mais. Se subir também eu ganho até mais. E depois a gente evoluiu mais ainda para uma variação dessa LIPS, que é o que o Laura está mostrando aí agora no slide, onde eu tenho 1/3 do valor e que me permite fazer a mesma operação que eu faria originalmente com o papel na carteira. Um detalhe importante: nas duas variações, tanto a que a gente gastaria 22 mil, quanto essa que a gente está gastando 11, como eu sou mais pão duro, eu vou muito mais nessa de 11 aqui, tá? Eu gosto muito mais de fazer essa versátil aqui do que a outra. Percebam que, mesmo se o mundo acabar, pessoal, aquele gráfico de payoff que Laura se mostrou e que eu mostrei no início, que era aquela diagonal descendo até o zero, ele aqui não existe. Então, nesse caso, se o mercado implodir, você não vai perder o seu dinheiro. No caso de você ter investido os 33 mil para comprar ação e ela for lá embaixo e não voltar, você vai perder o seu dinheiro, tá? Então, isso é muito importante ficar. Ou seja, eu quero vender a call e a put, e nessa venda de call e put, Laura se mostrou para a gente que a gente recebeu 2 mil. R$ 2.000 em cima de 33 investidos, sem a proteção para baixo. R$ 2.000 em cima de 11 investido, com uma puta de uma proteção para baixo. É isso que a gente quer apresentar para vocês. É para isso que a gente está evoluindo. Exatamente. Galera, alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Lado, se você vai revisar depois como é que monta a LIPS aí, Isso aí é o que a gente vai parametrizar e mostrar todo o passo a passo no curso. Isso aí. Tá, hoje a gente vai apresentar as operações todas. Tá mostrando o cargo-chefe do Highlights, tá?
Porque se a gente for mostrar todas aqui e ensinar todas, a gente vai ficar aqui o tempo do curso, o dia todo. A gente vai fazer uma A Daiane apresentação aqui para fez uma vocês. observação importante aí, entendeu, Rafael? Pô, se na época do Corona Crash, Daiane, eu tivesse LIPS e não ação, talvez eu não tivesse mais nem com vocês aqui hoje. Eu estaria em um patamar bastante diferente, entendeu? Então, É, isso aqui eu posso dizer, ó, esse amadurecimento das LIPs, isso veio da gente, tá? Isso veio em algumas simulações e pensamentos malucos aí que eu fazia. É tanto que eu até apresentei ao Rafael e ao Bruno depois de uns 6 meses que eu já estava fazendo. Eles até quase me jogaram aqui da ponte, e ficaram putos da vida aí comigo, porque eu já estava 6 meses fazendo isso aqui, tá? E, infelizmente, no Corona Crash, a gente não fazia esse tipo de estrutura, certo? Porque se fizesse, realmente... pô, a pegada era outra. Exatamente, ia ser uma situação bastante diferente. Aí um Vai ter uma detalhe, tá, luz pessoal? aí. O Jairo, pode perguntar aí, meu velho. Pessoal, vai ter opção vai ter opção online, tá muito em cima para viajar, para conhecer Aracaju, hein? Ô, Jairo, rapaz, o que é que a gente bola, o que é que a gente tá, vou até fazer um parênteses pegando esse gancho da pergunta do Jairo. A gente tá começando a focar muito, eu e o Laurice, nessas operações mais elaboradas, que é de fato o que a gente tem feito. A gente entende que a venda coberta simples é um passo a passo mais inicial para quem está começando, né? Não tem como começar por isso. Mas a ideia é a gente focar muito no Turbine Highlights no ano que vem. E a gente vai ter pelo menos uma vez por ano, falei com o Daiane hoje isso no privado, uma vez por ano vai ter uma edição São Paulo. Isso a gente vai fazer, que vai funcionar como o nosso encontro do Turbine, foi fantástico, né? Tá presencialmente com vocês lá em São Paulo. A gente quer fazer isso uma vez por ano, esse encontro lá. Talvez esse encontro em São Paulo ia ser agora no final do ano, mas o Laurence me convenceu para a gente jogar para o início do ano que vem. E acho que ele estava certo realmente. Então acho que São Paulo é um ponto mais central para todo mundo se aproximar. Obviamente, se tiver uma galera interessada no sul, no norte, onde foi fechar uma turma aí, a gente vai dar o curso, não tem problema. E a galera vai, se junta e a gente faz. A gente não tem data exata para São Observe, Paulo. né, Rafael, que uma das coisas importantes aqui desse curso em si, o Highlights, é que provavelmente todas as edições serão diferentes. Ó, Igual o por Congresso. exemplo, a gente deu em junho, São Paulo. Não tínhamos aqui esse módulo 3 aqui. A gente não tinha o módulo que a gente ia aprofundar total nas Broker Wings, Isso. tá? Por quê? Porque era uma estrutura que naquele momento não estava sendo tão usada assim. Então, nesse de Aracaju vai ter. Então, pode ser que no início do ano já apareça alguma novidade, tá? Provavelmente o módulo LIPS ele vai continuar sendo o cargo-chefe, mas ó, no lado de São Paulo não tinha essa versátil. Então, essa daqui também já foi uma variação que a gente já vinha parametrizando, mas evoluiu, tá? E na época de São Paulo, o cargo-chefe foi a VCC, que eu vou mostrar para vocês aqui, na sequência, que ainda é uma evolução para quem é mais pão duro ainda e está com medo até de sacar, já que a gente já está aqui, vamos dar o pontapé adiante, né, Rafael? Então, eu mostrei para vocês aqui. Comprei o papel, 33 pilas. Montei uma LIPS dual, que é a mais segura de todas, tá? Lauro, rapidinho, só para responder a pergunta aqui. Jairo, a gente não vai ter edição online nesse evento, tá? Ele é 100% presencial. Mas como eu disse, São Paulo vai rolar em breve e a gente quer você lá, ou ao caso na sua cidade, ou junto à turma, a gente tá Certo. junto. Tá? Só sugerir, assim, já divulgar com antecedência, para a gente se programar com o voo e tudo, que mora distante, tem que se Cara, programar direitinho para São Paulo. não, a gente vai fazer. Cara, eu vou te falar um negócio. O Saulo, eu acho que daí, talvez ainda esteja aí, se Saulo estiver aí, depois eu quero ouvir Saulo, Daiane, a galera que teve lá no Highlight de São Paulo. Tô aí. Aí, Saulo fez uma peregrinação da porra pra chegar lá em São Paulo, cara. E mais ainda foi o Girão, cara. Girão pegou ônibus, avião, barco, chegou de balão, paraquedas, porra, chegou em São Paulo. Saulo dirigiu não sei quantas horas lá com a esposa pra ir pra lá. Valeu a pena, Saulo? O que é que você achou? Mudou minha vida. Cara, foi bacana demais. Isso aí em menos de 6 meses, né? Show de bola. É. Saulo Pô, virou monstro, cara.
Vejam, então aí o que é que a gente fez, pessoal? Sim, a pergunta do Alisson. Alisson, meu parceiro, tava com o Alisson agora, né? Viajamos juntos aí. Viajamos não juntos, mas nos encontramos, né? Foi bacana. Saulo, ó, Alisson vai ser no dia 22 de outubro, tá? 22 de outubro, é um sábado, o dia inteiro presencial aqui em Aracaju, beleza? Já tem pelo menos aí uns 60% da turma já fechou. E aí a galera pediu pra. Ia ser dia 24, aí o pessoal pediu pra gente adiar e aí acabou caindo nesse dia. Vai ser dia 22 de outubro, presencial. E aí o Laurence montou a estrutura gastando 33 mil, depois gastando 22, né, Laurence? Aí depois baixou para 11, e aí depois fez o quê? Como é que foi? Até que a gente parametrizou um tipo de LIPS, que é a LIPS ECC, onde você só opera a margem, tá? Então, seu dinheiro está lá, em vez de você pegar aqui ó, os 22 mil ou pegar os 11 mil, você recebe R$ 100 e deixa o seu dinheiro na renda fixa cobrindo isso aqui. Essa estrutura chama margem, tá? Chama a margem de você comprar 1.000 ações, por exemplo, mas o seu dinheiro está lá no Tesouro. Dando a Você margem. monta a estrutura para operar opções por 2 anos. Nesse caso aqui, ó, também simulação de hoje mesmo aqui, eu não montei essa, tá? Mas simulação de hoje. Tava dando para montar essa LIPS ECC recebendo R$ 100, tá? Observe que nessa estrutura, aí é onde o bicho pega, ó, o OpLab, ele estima um risco de, no pior das hipóteses, você sair com R$ 3.300 de lucro. Tá? Então, você não paga para montar, seu dinheiro está lá no Tesouro, e se tudo der errado, você vai ganhar, você vai sair aí com R$ 3.000 de lucro, tá? No final dos 2 anos, logicamente, né? Que é o vencimento dessa LIP. Então, essa daqui é uma operação assim fantástica, né? Claro que tem momentos ideais de montar e tem momentos que não são tão ideais. As outras duas, qualquer momento você pode montar. A gente vai mostrar para vocês a parametrização e aí dificilmente nas blue chips não vai dar para você montar, tá? Com exceção de Vale, que é muito cara, mas dá para montar em Banco do Brasil, dá para montar em Itaú, dá para montar em Petrobras, que é o carro-chefe, dá para montar em Bradesco, dá para montar em Ambev, tá? Então, a gente sempre foca muito em operar opções na Petro, tá? Mas essas outras são opções também. A gente tem aluno aí que montou em vários papéis e também estão bem satisfeitos. Lembrando, galera, LIPS dual, não chama margem, tá? Paguei os R$ 22.000 para montar. Vou fazer a minha venda coberta, vamos imaginar aí a venda coberta dual à La Turbine. Não vai chamar margem. Se o papel ficar no platô, eu vou ganhando a venda coberta todo mês. Se explodir para um lado ou para o outro, eu posso desmontar e botar no bolso. E aqui é o meu gráfico de payoff. LIPS versátil, paguei 11 mil para montar. Tá? A minha venda coberta dual à La Turbine também não vai chamar margem. Tá? Pode ser que em algum momento eu só possa vender call, pode ser que em algum momento eu só possa vender put. Beleza. Mas tem um risco extremamente baixo. Nessa aqui que estava dando entrada hoje, você nem tinha risco, teoricamente, pelo OpLab. E não chama margem, você pagou os 11 mil para montar. LIPS ECC, não paguei para montar. Meu dinheiro está lá rendendo 14% ao ano no Tesouro Selic ou no CDB. Mas tem que ficar lá reservado porque chama margem. Tá? E vou fazer a minha venda dual todos os meses, como vocês estão acostumados aí na venda coberta dual à La Turbine. Tá? A diferença é que para o pão duro nem gastar você gasta. Então, deixa lá o dinheiro em uma renda fixa que lhe dê margem e segue o baile. E se em algum momento o papel rasgar, e aí vale para as três, para um lado ou para o outro, tive uma guerra, foi para R$ 10. Você vai lá, desmonta tudo, bota R$ 30.000 de lucro no bolso e parte para outra. Então, em qualquer movimento extremo, você não é obrigado a ficar carregando isso aqui por 2 anos. Beleza? Então, essas são as 3 cargos-chefes que a gente tem feito para substituir aquele meu risco de comprar uma ação e poder operar a opção mensalmente, como vocês estão acostumados.
dúvidas aí a mais, alguma coisa aí, algum questionamento antes da gente entrar aí E a do ideia, Rafael falar? pessoal, se vocês quiserem, interrompam a qualquer momento, tá? O carro-chefe da gente é montar essas estruturas, entre aspas, com menos risco e também com menos risco e com menos capital, portanto. Então, o percentual de ganho é muito maior com menos exposição. Claramente, sem se preocupar se o mercado vai subir ou cair, a gente monta isso, vende as opções como a gente está acostumado a fazer, manejo mensal. Ah, Rafa, como é o manejo disso? As longas, você não vai mexer, elas vão ficar lá, igual você não mexe na ação. Ela vai ficar ancorando lá. Seu trabalho é vender as curtas no meio da estrutura e rentabilizar isso aí. Ah, movimentou muito para cima, desmonta lucrando. Ah, movimentou muito para baixo, desmonta lucrando também. E ficou no meio, você vai fazer o manejo mensal, como vocês já estão acostumados, venda coberta com rolagem mensal e recebendo dinheiro todos os meses, né? Vantagem, portanto, menos capital investido e maior segurança nos movimentos mais bruscos, tanto para cima e principalmente para baixo. Esse é um ponto importante. Quando é que a gente fala na questão do LIPS ECC? Você tem o dinheiro para pagar a estrutura, só que em vez de você pagar, você usa um artifício para montar, pega o dinheiro e coloca esse dinheiro na renda fixa. Então você ganha. Você tem o dinheiro, mas não quer gastar. Esse dinheiro vai ficar rendendo os 14%, você vai montar a estrutura, entre aspas, de graça, usando alguns artifícios, e aí você vai rentabilizar a renda fixa, que está servindo como margem para você montar essa estrutura, e você vai rentabilizar todos os meses da forma que a gente já comentou aqui. Então, a estrutura fantástica, a gente tem feito bastante, como o Laurice disse, principalmente Petro e Banco do Brasil, a gente tem feito, e basicamente a montagem da estrutura é essa, tá? Esse aí é o módulo, último módulo que vocês estão vendo aí, o módulo 4 do nosso treinamento. E os módulos anteriores, eles são preparação para fazer essa estrutura, tá? Depois eu tive até um insight aqui, vou passar depois para a Laura com calma. Mas os outros módulos, eles são literalmente acessórios, né? Módulos para se conectar no final, né? Para o fechamento com as LIPs. Então, por exemplo, E, na verdade, né, Rafael, módulo 2, módulo 3, aí eu já posso adiantar tranquilamente para vocês, são operações que a gente utiliza para rentabilizar as LIPs. isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, as LIPs vão pegar o lugar do papel com aquele risco muito baixo, com convexidade, se o mundo se acabar ou se o mundo for para a Lua aí, tá? E os outros módulos vão ser estruturas que a gente vai mostrar como rentabilizar as LIPs, que vai de uma venda coberta, da forma que a gente tem feito Iron Condor, da forma que a gente tem feito Strangle, da forma que a gente tem feito as fantásticas BWB, Short Call, BWB Short Put. Isso são formas de rentabilizar as LIPs de uma forma mais exponencial do que a venda coberta em 2022, que já está bem diferente, inclusive, do que vocês aprenderam, com certeza, na primeira vez que vocês tiveram contato com essa operacional. Isso. A ideia, portanto, o fechamento do nosso treinamento é vocês utilizarem ferramentas que a gente vai construir com vocês ao longo do dia, para que a gente mantenha o operacional utilizando as LIPs para fazer essa venda. O mistério dos outros módulos está em como a gente vai fazer essa venda de calls e puts dentro da estrutura, tá? A gente pode fazer isso de diversas formas. Por exemplo, a gente pode fazer Broken Wings Short Call, Broken Wings Short Put, para rentabilizar mais e pagar isso mais rapidamente, né? Para quem não lembra, as Broken Wings, vou passar aqui rapidamente só a morfologia dela, né? O payoff, na verdade, para mostrar para vocês o que seria uma broken wing, né? Então, para quem está acostumado, as borboletas, né? As borboletas, elas são estruturas simétricas, onde eu compro a do 31, vendo duas vezes a do 32, no caso daqui de call, né? Uma broken wing de call. E compro uma vez a do 33. Então aqui, ó, eu tenho comprado as asas da borboleta e aqui teoricamente é o centro da borboleta. Então aqui fica meio uma borboleta, meio assim. Então
Basicamente é isso. As Broken Wings, o que é que a gente faz? A gente começou a aprender o manejo de que eu tenho uma assimetria das asas, né? Percebam que aqui eu tenho R$ 1 de diferença e aqui eu tenho R$ 1 de diferença. Na Broken Wing eu tenho uma borboleta de asa quebrada, portanto. Então eu compro, por exemplo, o 31, vendo 2 vezes a do 32, mas compro uma vez a do 34. Ou seja, aqui eu tenho uma diferença de 1, aqui eu tenho uma diferença de 2. Isso aqui é uma Broken Wing Butterfly, uma BWB. Então, a utilização dessa estratégia e dessa estrutura, né, dentro da LIPS é uma coisa fantástica para rentabilizar e pagar muito rapidamente a estrutura. A gente consegue aumentar mais ainda o que a venda coberta pura e simples a gente fazia. Então, só para vocês entenderem, eu tenho aqui a minha LIPS, né, que Laura se mostrou, botar só o payoff. Se subir eu ganho, se cair eu ganho. E aqui no meio, né, na meiuca aqui, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer a venda coberta. Vou vender a call no Delta 30 e vou vender a put Delta 30. Perfeito? O que é que a gente faz quando a gente está utilizando a BWB? A gente faz vendas cobertas de call e vendas cobertas de put, não no Delta 30, mas em deltas em que a gente recebe muito mais dinheiro com o mesmo risco de estar vendendo no Delta 30. Então, quando eu vendo aqui no Delta 30, por exemplo, eu ganho R$ 1, por exemplo, aqui, e vendo aqui no Delta 30, ganho mais R$ 1 aqui. Quando a gente utiliza as BWBs, eu consigo ganhar na venda da call, às vezes, mais do que 2,50. E às vezes na put, talvez até um pouco mais. Mas de modo que a estrutura que eu monto com a Broken Wing Butterfly, eu consigo receber na montagem mais do que eu teria na venda coberta com o mesmo risco. Tá? Ó, Rafa, só simulando aqui uma BWB hoje na Petro, Pode pegar bem aí. interessante, e estava recebendo R$ 5. Só isso. Pois é. Então, perceba o nível. Ó, o que o Lauro está comentando. Que eu fazendo a estrutura. Vou ter que entrar nisso Essa aqui aqui, no TV. essa aqui a gente pagou mais ou menos, né? 22. Na primeira negociação, com esse payoff aqui, né? A gente pagou 22 e na primeira venda já recebe 5. Tá? Então é praticamente 25%, né? É isso? 25% da estrutura numa pancada só, com o mesmo risco de estar fazendo a venda coberta. Então, quem estava lá em São Paulo, eu comentei, foi uma aula nossa sobre as Broken Wings Butterfly. O que a gente vai fazer nesse evento é aprofundar o estudo disso. Eu tenho estudado muito essas Broken Wings e as utilizações delas para salvar puts dentro do dinheiro, que foi o que eu falei lá na aula, mas aqui é utilizando a Broken Wing dentro já de um contexto de uma estrutura pronta, inicial, para rentabilizar mais ainda a carteira, com o mesmo risco disso aqui. Então, o que a gente propõe é a montagem da LIPS, e a gente vai ensinar como vai fazer toda essa montagem, toda a parametrização e como montá-la até no ZCC. E dentro, como é que a gente vai manejar isso aqui? Vendendo calls e puts em diversas estruturas, strangles, straddles dinâmicos, broken wings, butterfly, quando usa cada uma estrutura dessa, para rentabilizar mais e receber mais dinheiro e reduzir a cada rolagem o risco da estrutura, que já é baixo. Beleza? Rafa, só uma dúvida. Fala, meu A velho. própria LIPS, ela serve como segurança, como seguro para a estrutura central, ou você tem a sua margem para resolver isso? Tem que ter uma margem extra para as suas operações do centro? Veja, a compra da estrutura, como o Laurence comentou, ela dá o direito de você vender as opções curtas. Então, essa estrutura pura e simples aqui, ó, essa estrutura Mas pura que e a simples gente vai aqui, ensinar para você a rentabilizar nesse meio, as LIPs vão cobrir sem chamar margem, isso, tá? perfeito. A única LIPs que chama margem, como eu falei para vocês, é a LIPs VCC. Mas chama margem no valor do papel, tá? Então não vai chamar mais do que isso também. Ah, Isso. montei 1.000 LIPs, então vai chamar o Petrobras R$ 30. Ele vai chamar, você tem que ter R$ 30.000 na renda fixa. Ok? As outras não vai chamar mais. Você gastou ali para montar e um abraço. Mas, o que é que a gente passou para vocês que vai falar no primeiro módulo? A gente tem operado de uma forma barbell.
Então, se você está bárbaro, você não está nem preocupado mais com essa questão de margem. Entendeu? Porque você está com a margem sobrando. Aí. Então entendam. Então vamos. Eu achei ótima essa pergunta do Jairo e essa colocação do Lawrence. Veja. Lembra quando a gente falou que Barba a gente tem 80% em renda fixa, rendendo aproximadamente os 14% da Selic, ou até mais, e 20% em renda variável? Onde é que está esses 20% em renda variável? Nessas estruturas, nas nossas LIPs. Percebam que esses 20% aqui, ó, vamos pensar que eu teria, por exemplo, para montar uma estrutura para uma venda coberta, 1K de Petro, 1K de Petro, vou botar aqui mais para baixo. Aqueles meus 20% de renda variável, tá? No modelo tradicional, 1K de PTR4, eu já pago aqui 33 mil. Nesse modelo aqui, eu consigo montar 3Ks da Lips versátil pelos mesmos 33. Percebam como eu alavanco muito mais aqui de forma saudável. E nesse caso aqui, se o mercado cai, eu perco. E nesse caso aqui, se o mercado cai, eu não estou nem aí, eu vou ganhar mais. Então, eu consigo triplicar a minha posição. Portanto, eu vou vender 3 vezes mais calls e puts. Essa é uma Sem colocação. risco. Você tem os mesmos 33 mil que você queria comprar 1 quilo de Petro, você, em vez de vender 1 quilo de call, 1 quilo de put, você pode montar essa estrutura e vender 3 vezes. Isso. Ou seja, você tem 3 vezes o... Explicada. Isso. E o detalhe que eu acho importante, não vai perder caso o mercado desabe, porque a Lips ela é totalmente convexa já na sua concepção, tá? Então, basicamente, todo o treinamento... Fala, Roger. Rafa, e a qualquer momento que você desmonta, você praticamente, no mínimo, tira aquilo que você colocou. E se estiver explodindo para cima ou para baixo, tira mais. Gostei da palavra praticamente, exatamente isso. Então, praticamente que eu não conheço. É, e você continua, mesmo que caia, a curta, ela está travada, esse problema todo que a gente tem de ficar manejando quando sobe ou desce, a curta é um pouco diferente, daí eu sei que a gente vai ver isso no curso, então acho que nem vale a pena aprofundar muito, porque o cara tem que ver como é que é mesmo. Né? Mas, Roger, na verdade, o manejo das curtas vai ser bem semelhante à venda coberta. Beleza, tá bom. Se você está fazendo a venda coberta dual e ficou DIP TM, você vai estar DIP TM. Então, mas daí se você desmontar, nesse desmonte, esse DIP TM ainda é compensado pelo seu ganho no desmonte da estrutura grande. Sim, mas a gente não costuma... Não vale a pena? Nós não vamos fazer isso. Claro. Sim, porque o mercado vai e volta e acaba... Claro. Não, só foi curiosidade. Só. Mas eu vou lhe dizer, Roger, a qualquer momento, você montou isso aí no primeiro mês, caiu para 10 ou subiu para 50, na hora que você desmontar, você recebe o dinheiro de volta com lucro. Só dando um exemplo, de todas as LIPs que eu tenho de Petro, por exemplo. Foi o que eu estava dizendo a Rafael. Se a gente tivesse uma catástrofe na eleição e Petro fosse para R$20, por exemplo, eu iria pensar bastante em desmontar algumas LIPs minhas, a parte das puts, para trocar por papel. Tá? Por exemplo, no Corona Crash, o papel lá da Petro foi para R$10. Se eu desmontasse as minhas LIPs hoje, cada 1 quilo de LIPs eu compraria 2 a 3 quilos de Petro. Só a par da put. Então, veja o grau que você tem de manejo, né? Porque, Petrobras foi para R$10 no Corona Crash. Vale a pena comprar Petro? Compra, né? Então, eu poderia pegar e trocar minhas LIPs por papel. Eu até fiz um pouco disso, não era LIPs na época, era THL. Meu maior arrependimento foi não ter feito a troca de todas. Porque uma put que eu tinha de THL do 30, eu trocava por 1,5 papel. Se eu tivesse trocado a carteira toda, meu Deus, teria sido uma coisa de louco. Mas, assim, esse manejo a gente pode fazer. Tem um questionamento que a gente sempre recebe, né, Rafael? Tem até um slide meu que eu falo disso aqui, Henrique, em relação aos dividendos, tá? No Brasil,
A gente, montado numa Lips, a gente surfa indiretamente os dividendos. Por que é indiretamente? O dinheiro não vai pingar na sua conta como se você tivesse ação. Não vai. Mas a ponta da Lips formada pelas calls, que aqui eu não tenho problema nenhum, a Lips ela é formada de calls e puts compradas longas, tá? Aí a proporção e a forma de distribuir é o que a gente vai parametrizar para vocês. Então, quando eu tenho um dividendo, essa minha call comprada vai corrigindo. Para vocês terem uma ideia, a gente teve rolagens recentes de alunos que estão aí na mentoria com a gente, com LIPs do ano passado, que agora estava comprado numa call no strike R$ 6. Pô, R$ 6 numa call, esse aluno tem o direito de comprar a Petrobras por R$ 6, pô. Então, você pode trocar pelo papel por R$ 6, entendeu? Ou vender e vai estar valendo aí R$ 30 uma call dessa longa, uma LIP dessa longa, entendeu? Aí cada um vai fazer o que quiser. O que a gente tem feito com os alunos muito? Bateu lá no jeito que ficou tão ITM assim, ou você desmonta e bota o lucro no bolso, ou você troca pelo papel, né? E por aí vai. Tá? Então, tem várias formas de manejo aí. Quem está na mentoria, a gente até nas rolagens aí da mentoria, já tivemos aí algumas LIPs que acabaram, né, o que a gente já manejou e que já virou papel, já virou outra LIP, já saiu no lucro. O importante é ter o lucro e aí escolher o que quer fazer. Cara, eu particularmente acho isso aí fantástico, né? Posso fazer mais uma perguntinha rápida aí, Rafa? Manda aí, meu velho. E a coisa de a gente ter o balanceamento da carteira, então ter uma Petro, ter o Banco do Brasil e tal, mais pela coisa pelas curtas, na realidade, então, né? Porque no final acaba não tendo mais problema. Poderia trabalhar só com Petro, por exemplo, né? Sim, que e essa pergunta é ótima. Eu tenho visto muita gente que trabalha muito com opções, fundamentalmente com estruturas, cara, que tem só Petro, basicamente. A gente tem aluno fazendo LIPS na mentoria que tem, isso a gente faz Petro, Banco do Brasil, Ambev, que é a Daiane tem uma estruturas em Ambev, mas Itube, né? Itube também a gente consegue montar. Vale, é mais caro, a gente acaba não encorajando tanto, mas alguma coisa de Bradesco, a gente também montou umas estruturas aí para Bradesco. Mas como não tem oscilação, não muda a oscilação, tu não precisa se proteger com áreas diferentes na prática, né? Porque se isso caiu acaba. muito, dane-se, desmonta, sei lá, faz o que quiser. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Acaba ficando desinteressante quebrar a cabeça com muita coisa. A Daiane tem uma Lips massa em Ambev, Daiane. Diga aí, senhor, como é que está a sua Lips aí de Ambev, a sua dual? Como é que está aí o manejo e a rentabilidade dela, que você nunca mais falou para a gente aí? Até só põe um feedback mesmo para a galera, que é não combinado, tá, galera? É só porque eu lembrei que ela tem uma Lips top aí de Ambev. Do 9 e do 20, né? Ela, apesar dela ter subido pra caramba, eu tive que manejar a call, mas com a Brookwing ainda não conseguiu, o espaço intervalo é grande e tal, mas já tá chegando perto, esse mês deve resolver. Se você desmontasse ela hoje, você pegava seu capital de volta e estava com algum lucrozinho? A do 9, inclusive, eu comprei quando ela estava, acho que 13, valorizou horrores. Eu já pegaria a grana de volta, né? Se você quiser chegar e dizer, não quero mais esse trabalho, eu pegava mais, né? Show de bola. Sim. A gente tem usado muito, assim, eu tenho realmente. Tá ficando fascinante fazer esse tipo de situação, principalmente nos momentos em que a gente tem visto, né? Que tudo pode acontecer no mercado, sempre tudo pode, né? Parece que sempre o momento atual é o pior. Então, isso aqui acaba sendo mais confortável até para a gente, né? Então, eu prefiro abrir mão, teoricamente, de fato, diretamente dos dividendos, apesar que a gente surfa os dividendos, porque os strikes das LIPs, eles também caem. Então, como o Laures comentou, teve aluna nossa que comprou Petrobras a R$ 6 porque a LIPS dela foi empurrada tão lá para baixo que ela resolveu assumir as ações e comprou por R$ 6. Então, de fato, você acaba surfando o dividendo, né? Mas eu abriria até mão relativamente, não da Petrobras, né? Porque Petrobras realmente esse ano foi exceção aí, não é regra, mas a segurança, eu acho,
de botar menos capital, e ainda assim, caso caia, você ainda ganha dinheiro, eu acho que isso aí realmente acho que é o mais importante. Na Agora, verdade, quando a gente monta isso, a gente até torce que nem tenha dividendo, tá? Porque isso, é fica como o parado é Rafael melhor. falou, se o papel ficar ali naquele paradinho ali, da barriga da Lips ali, como vários papéis ficam aí, ó. Porque, ó, desde que eu me conheço como gente que Ambev, ela bate 14, bate 17 e volta. Bate 14, bate 17 e volta. Entendeu? Tem uma hora que dá um calor na puta, uma hora que dá um calor na call, mas acaba ficando no 15, tá? Petrobras, vai, tá no 30. Essa é a realidade. Uma época dessa era 25, mas com todo esse boom do mercado, tá lá no R$ 30, entendeu? Itaú, pô, Ô, Rafa, R$ 25, se você olhar o mercado todos os meses de Itaú e anotar onde ele fechou o mês, você vai ver que ela vai estar no 25 aí, metade dos meses, entendeu? Então, assim, alguns papéis obedecem um pouquinho esses ranges, e isso é fantástico, né? Nas LIPs. Em relação às montagens, ó, as LIPs, elas envolvem compra de opções com vencimentos bem longos, tá? Então, o João Cláudio perguntou, se você está operando na XP, você tem que pedir para liberar essas longas. Se você está no BTG, isso é direto no home broker, como também no Profit, que é o que eu uso no meu dia a dia, tá? Porque eu opero BTG. Como pode ser também no robô PNT, quem gosta de usar, como pode ser também na própria XP, no home broker, desde que você peça para liberar. Eu gosto de simular tudo no OpLab, tá? Inclusive salvo no meu cockpit, que fica com as minhas estratégias, e eu vou acompanhando até para eu saber se está bom de desmontar ou não, ou rolar, entendeu? Então, assim, tem várias formas de montar. Eu gosto muito do Profit, tá? É o que eu tenho mais usado hoje, para montar e rolar e fazer tudo isso. ô Rafa, Michel falando. Fala, meu velho. Tá escutando? Sim, sim. Fala, jovem. Então, aquele problema que eu te procurei essa semana aí para me ajudar, de imagens. Se eu tivesse uma operação dessa daí, não tinha chamado tanta margem assim, né? Não tinha porque na Lips o que difere das operações com a trava que a gente monta é que a trava ela ameniza a perda, né, quando o mercado despenca. Nas LIPs, você vai estar mais comprado do que vendido, é que você investe para montar a estrutura, né? Você não recebe, você investe para montar e depois vai tirar durante o tempo. Você, caso o mercado caia muito forte, você não apenas amortece a queda, como é a questão da trava que a gente passa nos treinamentos, mas você começa a ganhar, né? Então, de fato, você fica antifrágil. Então, nesse caso, não chama margem. Beleza? Mas para essa comprada, ela num primeiro momento, enquanto ela não é negociada no mercado, às vezes ela não está com o valor atualizado, né? Assim, ela não tem aquela explosão, não sobe, né, imediatamente. Não sei se eu me fiz claro na pergunta. Isso, eu conversei com o Laura sobre isso, Rory, esses dias. Porque dá Às aquela vezes, despencada na curta, mas daí leva um tempo até que o isso, mercado. Às vezes você vai ter que ir lá na longa lá e dar uma compra, uma vendida nela, lá, uma comprada Perfeito. para dar na, uma ve- catalisada. Atualiza o valor de mercado e atualiza o Eu patrimônio. vou lá e compro uma mesmo num valorzinho mais alto e libero a minha margem. É isso, né? Isso é não, na uma verdade, excelente veja, forma de se fazer. na verdade, aí tem duas questões. A primeira questão, a atualização do valor da longa, tá? Então vamos pensar o seguinte: quando você vê seu patrimônio lá, falei com o Laura sobre isso hoje, que ontem. Quando você vê o seu patrimônio lá, a curta que você está vendido, está tendo negócio toda hora. Então, quando o mercado explode, por exemplo, a sua call curta vai ter o valor atualizado, porque ela é do vencimento atual, então você vai ter muito mais negociação nela. Só que a longa que você comprou, não necessariamente também teve negociação, então ela vai ficar com o valor desatualizado, mas a curta com o valor muito atualizado. Então, o seu patrimônio parece que cai muito, mas é porque você vai ver porque não teve negócio na sua outra comprada. Mas não chega a Isso, chamar de margem, fato, né? Roger, não, então, isso não chama margem, tá? Isso só mexe no seu patrimônio lá, fica meio chateado porque a longa não Não, valorizou porque tá. não teve Claro, negócio, mas em claro, relação à margem, a margem está não vai tranquila. estopar, né?
Não, margem não vai mudar nada em relação a isso. Mas ó, A aluna O vai dar Roger ele deu suporte. uma dica boa aí, Rafa. Você que fica triste às vezes quando vê o patrimônio não anda porque você tá Pensei nisso aqui agora, lá vou embaixo, fazer uma você vai besteira. lá e compra 100, pô. Compra duas, Aí o 10 preço só pra lá no cima que o valor patrimônio explode. daí tu já fica Só para psicologicamente atualizar o valor. tratado. Só para atualizar o valor, exatamente. Isso aí você pode fazer, sem problema. O importante, sabe, Roger, é que você sabe que você tem uma estrutura, uma opção longa, seja call, seja put, tá? Que se precisar, você vende ela por um valor, É um carrinho. vai pagar a sua trava e vai sobrar muita grana. Não, claro. E a B3, quando ela faz o cálculo da margem, ela não pega aquele valor da venda. Então, ela está inerente que vai ser vendido, vai atualizar o valor, é isso? Sim, ali é a título de patrimônio, né? O que vale é o patrimônio, né? Ali Isso. o negócio ele vai variar o seu patrimônio. A sua dica é bom para melhorar o patrimônio, mas não para melhorar a margem. A margem vai estar segura já de qualquer Tá jeito. fixa. Ah, claro. Laura, se tinha pedido um exemplo que foi um exemplo legal, foi a de BPAS, que eu montei com o Rafa, tem 2 meses. No mês passado, você me orientou a rolagem da Brookwing, e esse mês está dando cara de que vai virar pó, na Rapaz, trapeza vai virar eu tô pó. com todas as minhas Broken Wings virando pó, se for nesse momento. Vai. Todas elas vão virar pó e minhas longas vão ficar todas 100% livres. E olha que eu tô com uns intervalos grandes, viu? Eu Acho que eu não tenho feito vou Broken Wings longas, assim, tá? Acho que eu não vou ficar em YouTube, porque subiu muito, né? A menos que ela corrija. YouTube eu não tenho Broken Wing, não, porque ficou realmente muito longe. Mas isso é top, né? Mas se pagar em 2 meses, Então, Olha, Bova para vocês terem uma ideia, eu tenho estrutura em Bova, eu tenho uma Broken Wing em Bova, que se ficar entre 100 e 120, vira tudo pó. Imagine. Pô, para não ficar, vai ser foda, não? Entre 100 e 120, vira tudo pó. E eu recebi 8 pilas para montar. 1 quilinho. Entendeu? Então, assim, tem muita forma. Bova 11 também dá, tá? Para montar isso aqui, mas não é das que a gente mais monta, não, tá? Eu aconselho a todo mundo que for começar a montar essas estruturadas mais hard, seja Petrobras. Petrobras é top demais. beleza, galera? Então é isso. A gente queria comentar com vocês o treinamento avançado. Alguns de vocês já fizeram uma edição lá em São Paulo. Tá aí meu parceiro Marcelo, Saulo, Daiane, alguns outros que fizeram lá. Então, quem tiver aqui em Aracaju, todo mundo convidado. Vai ser no dia 22/10. Aprender a montar esse tipo de estrutura, onde a gente bota muito menos capital, dorme muito mais tranquilo, consegue fazer as montagens e as rolagens muito mais fáceis, criando estratégias para facilitar essas montagens e tornar as coisas muito mais lucrativas. Essa é a nossa ideia. Quem tiver, Júlio tá lá, já está inscrito. Beleza, Júlio, obrigado. E quem for aqui de Aracaju, tiver por aqui, são os convidados e a gente vai se vendo lá no dia 22 de outubro. E cidades vizinhas, né, rapaz? Aqui é. Priscila, E aí, Priscila. Saulo, você dirigiu quantos quilômetros, rapaz, para ir para lá? Mais ou menos 450, mais ou menos. 450 aqui, você vai para Recife, praticamente, e vai para o Passa de Salvador. Eu vou. Foi A Priscila vai foi vir muito massa. A experiência, eu falo que quem consegue ter esse treinamento aí vai mudar a cabeça de vocês. Eu fiz uma semana antes, né, a gente teve o curso intermediário, já teve o de São Paulo, logo depois já entrei na mentoria, já viciei aí. Nossa, vai dar até aula, porra. Eu tenho uma aula que tem aula de lips que é o Saulo que vai dar. Então é isso, galera. Perguntaram sobre as inscrições. Eu vou mandar o link para vocês lá nos grupos, tá? Qualquer dúvida, vocês são de casa, podem perguntar. São todos muito bem-vindos. É um ambiente pequeno lá, o local que a gente tem lá na Vert, então, de fato, a gente não tem como liberar tanta gente assim, mas vai ser muito bacana recebê-los e os que estiverem aqui em Aracaju, quero todos lá.
Beleza, pessoal? Dia 22/10 a gente tá lá com o Turbine Highlights. Que é Show de isso, né, doutor bola. Lawrence? Isso.